Em Brasília, são 7 horas da manhã. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Eu sou o Arthur Filho e você acompanha agora o Revista Justiça até às 9 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos aos destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que uma construtora indenize proprietária de imóvel em razão de diferenças entre o apartamento decorado exibido no momento da venda e a unidade entregue. A reparação a título de danos morais foi fixada em R$ 5.000. Quem vai nos explicar os pontos legais e o entendimento da justiça é a advogada especialista em direito imobiliário, Lara Roriz. Herdeiros de um servidor público que morreu antes do início de uma ação coletiva podem receber os valores de uma eventual sentença favorável? Especialista em contencioso estratégico de alta complexidade, com foco na proteção de direitos coletivos, Débora Toni, você vai acompanhar aqui no Revista Justiça. Circulam nas redes sociais e no WhatsApp mensagens prometendo a gestores públicos a liberação de recursos para um suposto projeto de capacitação para o programa Brasil Sem Fome. Não é verdade. E a gente vai falar sobre esse assunto com o advogado e diretor de novas tecnologias do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que atua com foco em litígios contratuais oriundos de setores regulados, Dr. Daniel Becker. E o Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6678 e 7156, que questionam dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa de número 8.429 de 1992, com as alterações da Lei 14.230 de 2021. Após a exposição do voto do relator, ministro André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes solicitou vista, suspendendo a continuação do julgamento. As pautas envolvem, entre outros temas, como a possibilidade de suspensão de direitos políticos em casos sem dolo, a exigência de intenção na configuração de improbidade, a redução de sanções, limites à responsabilização de gestores e prazos prescricionais. Para nos ajudar a entender as implicações desses debates, o que está em jogo do ponto de vista jurídico e institucional, receberemos o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Dr. Igor Pinheiro. E o Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp. O DDD é o 61, o celular 999758140. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pelo TuneIn, o maior serviço de streaming gratuito de rádios do mundo. Basta instalar o aplicativo no celular ou acessar o site tunin.com e fazer a busca de Rádio Justiça FM. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. A ação penal 2668, relator vota pela condenação de todos os réus do Núcleo 1. Para o ministro Alexandre de Moraes, provas evidenciam tentativa de golpe de Estado e envolvimentos de todos os acusados. Segundo a votar, ministro Flávio Dino defende condenação de réus por tentativa de golpe. O ministro, porém, ponderou que alguns réus podem ter penas menores. E você vai acompanhar aqui ao vivo pela Rádio Justiça, a TV Justiça e também pelo site do Supremo no YouTube a transmissão da sessão da ação penal de tentativa de golpe que começa às 9 horas da manhã.
Continuamos aqui com os destaques da Suprema Corte. Abertas as inscrições para seminário sobre segurança de criança e adolescentes em ambiente virtual. O encontro reunirá especialistas de diversos setores e será aberto pelo ministro Luiz Roberto Barroso no dia 18 de setembro. Em São Paulo, STF na escola encerra ciclo de visitas com palestras para estudantes. O programa promoveu diálogos sobre democracia com cerca de 300 alunos do ensino fundamental à graduação em atividades realizadas em cidades paulistas. E vamos ao destaque da Rádio Justiça no site da Suprema Corte. Loja terá que indenizar cliente por venda de cão não vacinado. Também na programação desta quarta-feira, a transmissão ao vivo do julgamento da ação penal 2668 sobre tentativa de golpe de Estado. Para mais notícias e outras informações, acesse o site www.stf.jus.br. Revista Justiça. Em Brasília, são 7h06. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento do núcleo de tentativa de golpe de Estado. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Marcelo Della Libera. Na sessão desta terça-feira à tarde, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu o voto do ministro Flávio Dino, que se posicionou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022, no âmbito da ação penal 2668. Dino destacou, no entanto, que a participação dos acusados ocorreu em diferentes níveis e que a responsabilidade deve ser analisada individualmente. Patamares diferentes de culpabilidade e nos cabe encontrar técnicas que conduzam a um julgamento técnico e justo aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto. Não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta e, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Fora desse recinto em que nós nos encontramos, é um julgamento que vai suscitar muitos debates, que bom, mas ele é um julgamento absolutamente normal em relação aos critérios consagrados pelos legisladores. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. Pela manhã, o relator ministro Alexandre de Moraes apresentou um voto de mais de 5 horas. Moraes descreveu uma sequência de ações que, segundo ele, comprovam que a organização criminosa atuou de forma coordenada sob a liderança de Jair Bolsonaro. Uma organização criminosa sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro durante o período de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, essa organização criminosa com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, praticou vários atos executórios. Moraes rejeitou as preliminares levantadas pelas defesas, que são questões processuais apresentadas antes do julgamento do mérito da ação. Ele votou pela condenação do núcleo crucial com base na denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República. Nos crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União e de deterioração de patrimônio tombado, Moraes pediu a condenação de 7 dos 8 réus. A única exceção foi o deputado federal Alexandre Ramagem, cuja ação sobre esses 2 crimes foi suspensa pela Câmara dos Deputados. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União
e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. O julgamento será retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro Luiz Fux. Além dele, também faltam votar a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. 7h11. Reportagem especial. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Todos os anos, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida e muitas outras tentam. Este é um grave problema da saúde pública enfrentado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e pela sociedade. Sobre esse tema, o repórter Neto Costa preparou uma reportagem especial. Vamos ouvir. Para marcar a data, a campanha Setembro Amarelo, liderada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e que tem o apoio de diversas entidades, da sociedade civil e de governos, trata da importância e do cuidado com a saúde mental. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. Dados da Organização Mundial da Saúde trazem que são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Todos devem atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. O advogado Fabrício Reis, especialista em direito à saúde, comenta sobre alguns fatores que influenciam nas estatísticas. A questão da saúde mental é uma questão de saúde pública. Afinal, as taxas de suicídio elas vêm aumentando mundialmente a cada ano. Em grande parte aí por conta da dinâmica da vida hoje em dia, das questões de redes sociais, bullying, uma série de questões que têm influenciado bastante. E isso, de fato, impacta bastante, não apenas na sociedade, na realidade mesmo do próprio sistema de saúde, com o crescimento dessa situação, principalmente em jovens, em grande parte por conta de influências muito negativas, de contatos obscuros em redes sociais, em aplicativos, etc. As causas do suicídio são múltiplas, incluem fatores sociais, culturais, biológicos, psicológicos e ambientais. Muitos casos ocorrem impulsivamente, em situações de crise, quando a pessoa se sente incapaz de lidar com fatores altamente estressantes, como problemas financeiros, conflitos de relacionamento e doenças crônicas ou dor. As taxas de suicídio também são altas entre grupos vulneráveis e discriminados, como refugiados, imigrantes, povos indígenas, a comunidade LGBTQIA+, e presidiários. No Brasil, o atendimento à saúde mental é gerenciado pela Rede de Atenção Psicossocial do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, em 2024, o orçamento destinado à saúde mental totalizou 4 bilhões e 700 milhões de reais, um aumento de 53% em relação ao ano anterior. O Sistema Único de Saúde disponibiliza atendimento para pessoas em sofrimento psíquico. A atenção primária à saúde é a porta de entrada para o cuidado e desempenha papel fundamental na abordagem dos transtornos mentais. Os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, em suas diferentes modalidades, têm caráter aberto e comunitário. Neles, equipes multiprofissionais e interdisciplinares podem ser encontradas.
como explica André Góes, enfermeiro do CAPS Álcool e Drogas 3, em Samambaia, Distrito Federal. Nos CAPS 3, que são 24 horas, a gente também tem leitos de acolhimento integral, onde o paciente pode ficar por até 14 dias. Então, o paciente que tem alguma demanda mais aguda, né, a gente faz esse acolhimento. A gente precisa avaliar se o paciente está com pensamento suicida e, além dos pensamentos de morte, se a pessoa tem um planejamento de como que vai fazer, porque aí se torna uma condição mais grave e ele precisa ser protegido. André Góes relata como é o encaminhamento dos casos de potenciais suicidas, de acordo com a avaliação da gravidade de cada caso. Os pacientes que têm um pensamento suicida, mas que não planejou, não tem os meios, a gente pode, acolher nos CAPs, e a gente tem profissionais, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, que faz esse acolhimento e esse acompanhamento. Quando o paciente tem um caso mais grave, onde ele tem o pensamento e um planejamento, a gente precisa encaminhar para a rede hospitalar, para que ele esteja em um ambiente mais seguro, para ter um parecer com o psiquiatra. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 122, tipifica como crime induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio, com pena que pode chegar a até 6 anos de reclusão, dependendo das circunstâncias do caso. A lei visa coibir a participação ativa de terceiros na realização do suicídio, protegendo principalmente pessoas vulneráveis. É muito importante que as pessoas próximas de quem está em sofrimento mental saibam identificar que ela está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrando que está disponível para ajudar e entender. O Centro de Valorização da Vida, CVV, instituição conveniada ao SUS, é o principal canal oficial para apoio emocional e prevenção ao suicídio. Gilson Moura é voluntário e presta atendimento aos que procuram a rede de apoio. Se notar, perceber falas de desânimos ou vontade de desistir da vida, é muito importante levar esses sinais a sério. Então, estar atento à ausência, às conversas que se percebe que o outro está desistindo, o outro deixa de fazer planos para o futuro, o outro se isola das rodas dos nossos convívios. Então, é importante a gente estar atento aos sinais. Muitos desses sinais são uns pedidos de socorro. O voluntário Gilson Moura fala da importância de ouvir o desabafo de quem entra em contato com o serviço. CVV oferece os seus serviços de apoio emocional 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, a pessoa que deseja conversar com o CVV, ela pode ligar para o número 188 ou usar o serviço do chat ou do e-mail. A qualquer momento, ela sempre terá um voluntário disponível para escutar. Só o fato de estarmos por perto, ao lado da outra pessoa, pode fazer a diferença muito grande. É tudo o que o outro precisa, de uma proteção. Alguém que ela possa desabafar, compartilhar aquilo que a incomoda. O advogado Fabrício Reis, especialista em direito à saúde, lembra que a atenção psicossocial é um direito fundamental dos brasileiros. Atenção psicossocial é um direito fundamental. As pessoas, quando pensam em saúde enquanto direito, pensam só em internação, hospital, clínica, mas muitas vezes acaba se esquecendo que a saúde mental também é um tipo de saúde e merece todo o tratamento, todo o cuidado e toda a atenção como o resto do corpo merece também. E ela tem a mesma importância, o mesmo patamar das outras perspectivas de saúde, inclusive sendo um direito fundamental e uma obrigação do Estado. A sociedade ela não pode se furtar de estar dentro, de estar atuando, que isso não fique só como uma obrigação apenas do SUS ou do Estado, mas sim que seja realmente um compromisso da sociedade como um todo, principalmente a sociedade civil. A prevenção ao suicídio é mais eficaz quando vários setores da sociedade colaboram, incluindo saúde, educação, emprego, agricultura, negócios, justiça, direito, política e mídia. Esses esforços devem ser amplos e abrangentes,
pois nenhuma abordagem única pode resolver um problema que é influenciado por tantos fatores. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Com sonorização de Daniel Leite e produção de Diego Veiga, Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h20. Proprietário de imóvel é condenado por descumprir embargo ambiental em área de preservação permanente em Santa Catarina. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um proprietário de terreno no Planalto Norte do estado por descumprir embargo ambiental em área de preservação permanente. O colegiado reconheceu a prática do crime previsto em lei que pune quem deixa de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. O processo mostrou que, mesmo após ordem administrativa para cessar as intervenções, o réu seguiu com aterro e terraplanagem a menos de 30 metros de um curso d'água, faixa protegida pelo Código Florestal. A defesa alegou que houve apenas nivelamento do terreno e que não se acrescentaram novos danos ambientais, além de sustentar que o container mencionado na denúncia estava em área vizinha. No voto, o relator ressaltou que o embargo impunha obrigação clara de interrupção das obras. A decisão também sublinhou a sensibilidade ecológica da área. As áreas de preservação permanente são protegidas pela Constituição e pelo Código Florestal devido às suas funções ambientais essenciais, como proteger recursos hídricos, prevenir erosão e garantir a manutenção da biodiversidade. Com base no relatório de fiscalização, auto de infração, termo de embargo e depoimentos, o colegiado reconheceu a autoria e a materialidade do crime. A pena foi fixada em 1 ano de detenção em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. A decisão foi unânime. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. A Justiça Federal condenou a União a indenizar uma comunidade indígena por demora no processo de demarcação. A demora do processo de demarcação, que já dura 15 anos, levou a 9ª Vara Federal de Porto Alegre a condenar a União em danos morais coletivos. Ela deverá pagar R$100 mil, que serão utilizados em benefício das comunidades indígenas localizadas no município gaúcho de Barra do Ribeiro. O Ministério Público Federal é o autor da ação contra a União e a FUNAI. A comunidade é composta por aproximadamente 10 famílias, cerca de 40 pessoas, que vivem em delicada situação de sobrevivência em área de 1 hectare cedida por particular. Ao analisar o caso, o magistrado pontuou que o controle jurisdicional de políticas públicas não implica violação à separação dos poderes, quando constatada a ineficiência dos administradores para o cumprimento de obrigações impostas ao poder público pela própria Constituição. Destacou que a demarcação de terras indígenas é uma importante obrigação constitucional do Estado brasileiro. O magistrado aceitou parcialmente o pedido, condenando somente a União em função da carência de recursos orçamentários por parte da FUNAI a pagar R$100 mil, que serão aplicados em benefício da comunidade indígena Embiá Guarani, da aldeia Passo Grande Flor do Campo, em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, com acompanhamento da FUNAI e do Ministério Público Federal. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. O INSS restabeleceu a necessidade de autorização judicial para novas contratações de empréstimos consignados contraídos em benefícios pagos pela autarquia por representantes legais e titulares considerados civilmente incapazes. A medida foi assinada pelo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior.
Acompanhe a reportagem de Marcelo Della Libera. Imagine um idoso aposentado pelo INSS que, devido a problemas de saúde, é representado pelo seu filho como curador legal. Para que esse filho consiga contratar um empréstimo consignado em nome do pai, será necessário apresentar autorização judicial. Sem essa decisão da Justiça, o banco não poderá liberar o crédito. O INSS restabeleceu essa exigência para novos contratos de empréstimos consignados em nome de beneficiários considerados incapazes. A medida publicada na Instrução Normativa 190 de 2025 entrou em vigor no dia 1º de setembro em todo o país. A decisão segue determinação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, que considerou ilegal a dispensa da autorização em normas anteriores do próprio INSS. Agora, bancos e financeiras só poderão liberar crédito com aval prévio da Justiça, mesmo que o contrato esteja assinado pelo representante legal do segurado. Elson Santos, advogado especialista em direito previdenciário, explica que a norma amplia a proteção do beneficiário incapaz ao exigir mais etapas de segurança nos contratos. Segundo ele, as instituições financeiras devem usar um formulário padronizado pelo INSS, assinado tanto pelo segurado quanto pelo representante legal. O INSS, assim como todo ordenamento jurídico, deve primar pela proteção do incapaz. Quando há uma situação de vulnerabilidade, deve-se pender para o lado do vulnerável, para que o proteja. O direito ao crédito é um direito fundamental, bem como a proteção do incapaz. Claro que essa análise não cabe ao INSS, mas deve-se ter em mente se há um conflito de interesses entre o incapaz e o seu tutor, ou o seu curador, ou administrador. Porque, por vezes, esse crédito que é concedido pelas instituições bancárias com aval do INSS, ele é utilizado para outra finalidade que não para cuidar dessa pessoa incapaz. Então, o INSS deve, através de tratamento de dados, identificar se há ou não uma incompatibilidade entre o pedido de crédito e o próprio administrador dos bens dessa pessoa incapaz. O Código Civil e a jurisprudência já determinam que qualquer ato que onere o patrimônio de incapaz precisa de autorização judicial. Para Rubem Valente, advogado especialista em direito civil, a lei estabelece que a prioridade absoluta é a proteção do patrimônio da pessoa incapaz. O representante administra sob fiscalização judicial e todo ato que extrapola a administração rotineira, como é o caso de contrair empréstimo, exige autorização expressa do judiciário. Essa regra se encontra claramente no Código Civil, a exemplo do artigo 1748, aplicada à curatela pelo artigo 1774. Então, o curador ele pede o alvará, justifica a necessidade, por exemplo, tratamento, moradia adaptada, quitação de dívida essencial, comprova a margem e apresenta orçamentos, na prática é assim que funciona, e o juiz delimita valor, taxa, prazo, só então o banco contrata. Sem juiz, não tem empréstimo. E isso não é burocracia vazia, é importante dizer. É proteção efetiva para quem mais precisa. De acordo com o INSS, contratos firmados antes da publicação da nova regra não serão anulados. O Instituto informou ainda que as instituições financeiras já foram comunicadas da mudança. A expectativa é reforçar a proteção de tutelados e curatelados, ao mesmo tempo em que se busca equilibrar o direito de acesso ao crédito com a segurança jurídica dos contratos. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. A Advocacia Geral da União, AGU, publicou no Diário Oficial da União portaria para instituir um novo modelo de governança para acompanhar atividades do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. Os detalhes com o repórter Vitor Abreu. A Advocacia Geral da União vai acompanhar e aprimorar as atividades e a gestão do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. Uma portaria publicada no Diário Oficial institui um novo modelo de governança pública exatamente para acompanhar os recursos administrados pelo Conselho. O modelo de governança estabelece mecanismos de controle, gestão de riscos e práticas de transparência. A ideia é deixar claro como os recursos são administrados, definir responsabilidades e assegurar que tudo seja feito dentro da legalidade. Entre as medidas previstas estão a possibilidade de auditoria independente, criação de comitês de ética e integridade e programas de compliance e de combate à corrupção. Outra novidade é o painel eletrônico que já está no ar no portal da AGU. Ele mostra mês a mês informações detalhadas e atualizadas sobre os valores pagos.
O painel traz o detalhamento dos dados de forma individualizada. Será possível saber quanto foi pago a cada membro da AGU, qual a natureza da verba recebida, se remuneratória ou indenizatória e qual a base jurídica que deu origem aos pagamentos dos recursos. Mas você sabe o que são honorários de sucumbência? Os honorários são valores fixados pelo judiciário que a parte vencida em um processo judicial deve pagar ao advogado da parte vencedora, como forma de compensação pelos custos de atuação jurídica. Por disposição legal, os advogados públicos federais têm direito a receber esses honorários nos processos em que a União, as autarquias e as fundações federais foram vitoriosas em razão da atuação desses profissionais. Para a AGU, a nova portaria faz parte de um processo de aprimoramento contínuo dos processos de governança e gestão, que ampliam a transparência e a prestação de contas sobre as atividades e o desempenho institucional. De Brasília, Vitor Abreu. 7h31. Previsão do tempo no Brasil. Agora vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com a meteorologista Leide Custódio. Ela que vai falar da previsão do tempo para hoje, esta quarta-feira em Brasília e as demais regiões brasileiras. Leide, um bom dia, obrigado por nos atender. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos da Rádio Justiça. É um prazer estar aqui. Satisfação é toda nossa. Como fica o tempo hoje na capital do país? Olha, Arthur, a gente está com temperaturas ainda elevadas, umidade ainda baixa, né, pro DF. Ontem nós, inclusive, batemos uma temperatura bem elevada de 34 em alguns pontos do DF, e aqui no parte do sudoeste, em plano piloto, ficou em 33 graus. Então é possível que hoje também chegue a essas temperaturas mais elevadas, umidade baixa, inclusive ontem nós estávamos com aviso de umidade baixa, então a umidade pode chegar a 15% e pode no máximo uns 60% aqui na parte do sudoeste. Então é um período assim bastante crítico em relação à umidade relativa e com relação às chuvas a gente está com a previsão muito baixa de chuva. É muito possível que não ocorra chuva por hoje, mas a gente tem aí alguns indícios que talvez no fim de semana a gente possa ter um chuvisco aí pelo DF. E para as demais regiões do Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Leide? Sim, para essas regiões ainda permanece esse tempo mais seco mesmo. A gente tem a previsão de chuva mais para a região ali bem para o noroeste do estado do Mato Grosso, enquanto nas outras regiões a gente não tem previsão de chuva, tá? A umidade também bastante baixa, temperaturas elevadas, podendo chegar aí em 40 graus em alguns pontos, principalmente ali em algumas cidades ali do Mato Grosso. Então, essa é a previsão para essa região, tá? Permanência aí de um tempo seco. Chuvas só vão começar a iniciar mesmo a partir com mais frequência, né, e mais intensidade a partir do fim de setembro para início de outubro. E o tempo na região norte, como fica hoje? A região norte ainda tem bastante umidade, né? E tem também altas temperaturas, e isso faz com que aquela região sempre tenha chuvas, né? Chuvas mais pancadas de chuva, e a gente está aqui com uma previsão para chuvas no parte oeste do estado do Amazonas, pancadas de chuva para essa região, algumas chuvas também pontuais em outros estados como o Pará, Roraima e também o Acre e Rondônia. Então esses estados estão aí com previsão de chuva, nem que sejam pontos isolados. As temperaturas ali podem chegar também a 40 graus, a mínima chega aí em torno de 15, que chegou hoje pela manhã, né? Mas o tempo vai abrir, né? E vai ter temperaturas mais elevadas, mas haver uns pontos também que haverá chuvas isoladas. Leide Custódio, como fica o tempo hoje no Nordeste do Brasil? Então, o Nordeste também está com essa umidade baixa, principalmente na parte do interior da região, também com temperaturas bem elevadas.
A gente pode ter a possibilidade de chuva aí nas partes mais litorâneas, então ali do Rio Grande do Norte, né, chegando aí no Recôncavo Baiano, pode ter algumas chuvas ali no Maranhão, mas é mais a parte litorânea, né, a gente já está saindo aí do período chuvoso ali da parte leste do Nordeste e já começamos a entrar num período em que as chuvas já vão ficar mais escassas para essa região. E o interior já está no período mais seco, né? Então, como eu falei, baixa umidade, altas temperaturas, sem previsão de chuva, tá, Arthur? E a região sul, como fica o tempo hoje? Então, região sul, após a passagem de um sistema frontal, que ela foi mais para o oceano, não trouxe tantas chuvas para a região sul do Brasil, então, esse sistema já está no oceano, e a gente está só com essas baixas temperaturas que já estão, no caso hoje pela manhã, já temos essas baixas temperaturas, chegou aí a 1 grau em Vacaria, e temperaturas vão ficar mais elevadas com o passar do dia, chegando aí a 33 graus, tá? Umidade relativa bastante baixa também. E nós não temos previsão de chuva para essa região, Arthur. Para finalizarmos, Oleide, e o tempo hoje na região sudeste? Claro, sim. Ontem a gente tivemos bastante ventania, vendaval ali na região de São Paulo, né? Inclusive ligaram para cá perguntando sobre o vendaval, foi bem interessante, mas estava no nosso aviso esse vendaval, tá? Foi justamente pela presença dessa passagem dessa frente fria, né, que acabou trazendo ventos mais intensos ali para a região do sudeste. Nós não temos previsão de chuva, tá, para essa região. A gente está com temperaturas bem elevadas por ali, né? Temperaturas aí de 37 graus, que pode chegar à tarde, né? Hoje pela manhã já aconteceu a temperatura mínima, que foi de 4 graus. E nós não temos a previsão de chuva, viu, Arthur? Tá tudo ali mais seco mesmo. Muito bem, estas foram as informações da meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aqui em Brasília, a Leide Custódio, a quem a gente agradece. Leide, ótimo dia, muito obrigado. Bom dia a todos e até a próxima. Até. 7h37. Manchetes do dia. Jornal Correio Brasiliense. Moraes e Dino votam pela prisão de Bolsonaro como líder golpista. O Estado de São Paulo. Moraes vota por condenação de Bolsonaro. Réu confesso. Estados Unidos ampliam ameaças. O destaque da Folha de São Paulo. Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e 7 por trama golpista. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e militares por tentar golpe. Diário do Nordeste, Fortaleza. Fraudadores do INSS usavam idosas laranjas. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Bolsonaro a 1 voto da condenação no Supremo. Jornal do Comércio em Recife, Pernambuco. Com votos de Dino e Moraes, Supremo Tribunal Federal avança rumo à condenação de Bolsonaro. Jornal à Tarde, Salvador. Bahia tem maior número de envenenamentos do Nordeste. Jornal 0 Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Supremo tem 2 votos para condenar Bolsonaro. Expectativa hoje é pela posição de Fux. E o destaque do Valor Econômico de hoje: Dino vota para condenar Bolsonaro e mais 7, mas vê participação menor de 3 dos réus. Revista Justiça. 7h39. A Justiça Federal determinou que o YouTube Brasil avise aos usuários de vídeos sobre a proibição de propaganda infantil abusiva. Confira na reportagem de Neto Costa. Uma decisão da 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região acatou o pedido do Ministério Público Federal para determinar que a Google Brasil
promova, em um prazo de 60 dias, um alerta visual claro e visível na página inicial do YouTube ou em todos os vídeos, informando sobre a proibição ou abusividade da veiculação de merchandising, que são citações de marcas sem características claras de propaganda, ou promoção de produtos ou serviços protagonizados por crianças ou a elas dirigidos. O alerta deve mencionar restrições previstas na Resolução 163 de 2014 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A temática da adultização de crianças está no centro dos debates nacionais e foi impulsionada por um vídeo divulgado no próprio YouTube no início de agosto pelo influenciador digital Felca, que alcançou mais de 40 milhões de visualizações. Felca propôs uma reflexão sobre a participação do público infantil em conteúdos veiculados na internet. Conteúdos que muitas vezes são apresentados como forma de entretenimento, mas são utilizados para gerar engajamento e lucro financeiro, transformando a vida da criança em produto de consumo. A decisão judicial destaca que vídeos aparentemente inofensivos, com a participação de crianças, podem funcionar como canais de comunicação e de ampliação de redes de pedofilia, por exemplo. O advogado Tiago Pádua, especialista em direito constitucional, comenta a legislação que impõe a proteção de crianças e adolescentes. A Constituição é a norma superior que deve ser respeitada pelas leis em sentido estrito, que por sua vez são reguladas por resoluções, avisos, despachos e portarias. No caso concreto, a Resolução 163 de 2014 do CONANDA está diretamente baseada, respectivamente, no artigo 227 da Constituição Federal de 88 e também em diversos dispositivos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe a proteção de crianças e adolescentes em diversos níveis, a partir de expressa determinação superior normativa. A decisão judicial adverte que é errada a percepção de que apenas o Estado ou a família representada pelos pais seriam responsáveis pelo que as crianças acessam ou produzem na internet. O Sistema de Proteção Integral da Criança e do Adolescente, previsto na legislação brasileira e baseado em normas internacionais, estabelece um dever compartilhado entre família, Estado e também sociedade, como explica a advogada Luciana Stroher, especialista em direitos de crianças e adolescentes. O artigo 227 da Constituição, ele deixa muito claro que a proteção da criança e do adolescente é um dever que não recai só sobre os pais, é uma responsabilidade compartilhada. A família, ela tem o papel do quê? Ela tem o papel de cuidado e de afeto. Já o Estado, ele deve garantir as políticas públicas e o acesso a direitos básicos. Agora, a sociedade, ela precisa oferecer um ambiente seguro e saudável. É uma construção conjunta. O ECA, ele traz vários instrumentos para evitar que a criança seja usada de forma inadequada pela mídia. Ele garante, por exemplo, o direito à imagem, à dignidade e ao respeito, deixando claro que a criança não pode ser tratada como objeto de exploração comercial. As providências determinadas pelo Judiciário ao Google, responsável pela plataforma YouTube, não apresentam complexidade técnica ou custo elevado, já que não impõem a exigência de controle prévio de conteúdo postado pelos usuários. Trata-se apenas de informar de forma clara a abusividade de determinadas práticas e também oferecer um campo específico para denúncias. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Em Brasília são 7h44. Revista Justiça. Entrevista.
A Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que uma construtora indenize proprietária de imóvel em razão de diferenças entre o apartamento decorado exibido no momento da venda e a unidade entregue. A reparação a título de danos morais foi fixada em R$ 5.000. Quem vai nos explicar os pontos legais e o entendimento da Justiça é a advogada e especialista em direito imobiliário, doutora Lara Roriz, a quem a gente agradece. Doutora Lara, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Obrigado por nos atender. Doutora Lara? Perdemos o contato com a doutora Lara. Vamos tentar restabelecer para a gente falar a respeito de uma decisão de lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou que uma construtora indenize a proprietária de um imóvel em razão de diferenças entre o apartamento decorado exibido no momento da venda e na unidade entregue. Doutora Lara Roriz, um bom dia, senhora. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora, qual é o limite entre a liberdade de apresentação de um produto e a caracterização de publicidade enganosa em empreendimentos imobiliários? Primeiro, a gente precisa esclarecer que a empresa ela pode apresentar fotos do apartamento decorado, anúncios atrativos, porque isso é uma estratégia de venda da empresa. Mas o direito dela vai ser limitado quando aquilo prometido vai gerar expectativas que não vão corresponder com o que vai ser entregue. O marketing da empresa ele pode encantar, mas ele não pode enganar. Então, se a empresa apresenta uma foto do apartamento decorado, com armário planejado, acabamento de alto padrão, o consumidor vai entender que ele vai ter aquilo entregue no momento em que o apartamento for entregue para ele. Se na entrega ele não recebe nada disso, a gente tem uma quebra de confiança e um caso claro de publicidade enganosa. Então, se a empresa verifica que vai ter diferença entre aquela foto que eles apresentam, eles devem deixar bem claro que os móveis e objetos da decoração não estão inclusos. Se eles não realizarem essa ação, nós entendemos como publicidade enganosa. Então, aquela mobília não é apenas a decoração, uma sugestão da possibilidade do novo morador, o comprador do imóvel, doutora? Ou já existe imóvel que já compra já com toda essa mobília? Isso, porque nesse caso a pessoa está comprando o imóvel já decorado. Então, mesmo que a foto seja utilizada como um exemplo, ele não pode fugir de alguns padrões. Porque, por exemplo, vamos supor que nessa foto tem um piso de mármore. Se no momento ele não for entregar esse piso, às vezes o comprador nem compraria esse imóvel se não tivesse esse piso específico. Então ele precisa ter muito cuidado quando ele vai realizar essa venda do apartamento decorado, porque tudo que está no anúncio leva o comprador a entender que esse imóvel vai ser entregue conforme a foto. Essa diferença do modelo decorado, ela fere o princípio da boa-fé, doutora Lara? Sim, porque a boa-fé ela é um princípio do direito que significa que as partes dentro de um contrato vão agir com honestidade, transparência e lealdade. Então, quando ela entrega um imóvel diferente do que ela prometeu, a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, consolidou que essa prática vai ferir dois princípios basilares do direito do consumidor, que é o dever de informação e a boa-fé objetiva. Porque o consumidor ele não vai comprar só o imóvel, mas também a expectativa criada por aquele anúncio publicitário. Certo. A insatisfação não faz com que o comprador possa devolver o bem, o imóvel e adquirir novamente aquele valor já pago? Sim, isso é possível, mas a gente vem vendo assim, o que os tribunais vêm fixando também, a questão da indenização por dano moral, já que teve esse prejuízo, esse abalo na expectativa do consumidor. Certo. Doutora Lara Roriz, e a construtora, ela tem participação nisto ou não? Vai depender de quem está fazendo a venda. Vamos supor que a construtora não é quem está apresentando esses anúncios. Muitas vezes as construtoras apenas apresentam,
fazem a construção e tem uma empresa que faz a divulgação, o marketing desse empreendimento. Então, vai depender de quem está apresentando esse anúncio, esse marketing, porque a pessoa não pode criar uma expectativa no outro que não vai ser zelada, que não vai ser defendida. A confiança ela tem que ser mantida, principalmente pela questão da boa-fé dos contratos. O judiciário vem buscando garantir que a relação contratual seja realizada da melhor forma possível para ambas as partes. Então, aquilo que encanta, que gera vontade de compra, não pode depois ser frustrado. Este caso da decisão lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou que a construtora indenize a proprietária de imóvel em razão de diferenças entre o apartamento decorado exibido no momento da venda e a unidade entrega. Ele vai pelo direito do consumidor, doutora Lara Roriz? Isso, exato, porque os tribunais entendem que um consumidor, em regra, ele não vai ter o conhecimento. Nesse caso específico, eles citam até que o memorial descritivo citava que a construção não seria exatamente igual ao que estava no anúncio. Mas no anúncio foi apresentada uma foto com um apartamento decorado, com um acabamento de alto padrão, com uma iluminação específica. Então, o consumidor ele não vai ter um conhecimento técnico para detectar falhas e omissões no memorial, porque é um documento de difícil compreensão e um documento muito técnico. Então, o consumidor ele vai se pautar principalmente naquilo que foi apresentado na imagem. E o que eles utilizam na interpretação desse contrato, apesar de ser um contrato imobiliário, é o direito do consumidor, porque a construtora e o comprador o comprador é um consumidor, logo se enquadra no Código de Defesa do Consumidor essa relação. Doutora Lara, o que é memorial descritivo? O memorial descritivo é um documento feito por um agrimensor onde ele vai colocar a descrição daquele imóvel. Então ele vai fazer, é como se ele fizesse uma planta daquele imóvel. Muitas vezes o comprador não consegue verificar todas as questões porque é um documento muito técnico. Existem alguns memoriais onde eles deixam as informações bem claras. Então, além de ter as imagens do memorial, eles já colocam as observações. Mas existem outros que são detalhes só técnicos, às vezes tem só a planta daquele imóvel. Na planta mostra que não teria aqueles móveis específicos que aparecem na foto apresentada pela empresa. Mas para o consumidor, às vezes é muito difícil de detectar essas informações. Estamos conversando com a advogada especialista em direito imobiliário, doutora Lara Roriz. Ela que explica uma decisão do Tribunal de Justiça em que uma construtora vai ter que pagar uma indenização a uma proprietária pela diferença da decoração do apartamento decorado com aquele que ela comprou. Doutora Lara Roriz, mudando agora o nosso foco aqui, nas redes sociais existe um boom, né? uma avalanche de anúncios de vendas de terrenos. É o mercado que está superaquecido? Sim, a gente tem um superaquecimento desde após a pandemia. Os imóveis na pandemia sofreram bastante, mas agora o mercado imobiliário vem bem aquecido. Apesar de a gente observar um crescimento aí da taxa Selic, um pouco de dificuldade das pessoas para fazer o financiamento, o mercado imobiliário foi superaquecido com a questão da pandemia. Os imóveis estão subindo os valores, estão ficando mais valorizados e principalmente em Brasília a gente vê bastante o mercado imobiliário bem aquecido. Existe um ditado, quem casa quer casa. São casais novos que estão ou pessoas que estão ampliando, saindo do centro, indo para locais mais tranquilos e distantes, doutora? Tem esta previsão? Então, hoje nós vemos um crescimento acelerado dos condomínios, que é uma questão principalmente de facilidade. Muitas vezes a pessoa quer morar em um lugar que possa oferecer tudo que ela procura. Nós observamos condomínios que a pessoa pode malhar, pode realizar diversas atividades sem sequer sair do seu condomínio, fazer compras em supermercados, entre outros benefícios, o que evita trânsito, demora.
Então, a gente vê que esse mercado para condomínios, imóveis mais distantes, que oferecem tudo dentro daquele ambiente, está super aquecido. Tanto para pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas. O que a gente vê também muito no mercado é a questão de compra de imóveis para a questão de investimento. As pessoas estão melhorando isso dentro do Brasil. Eu acredito que a questão imobiliária sempre foi boa no Brasil, as pessoas sempre investiram nisso, mas a gente está vendo um aumento na questão de investimento imobiliário. A escolha de condomínios fechados se dá também pelo fator da sensação de maior segurança, doutora Lara? Sim, claro. O condomínio, além de oferecer diversos benefícios como academia, supermercados, ele também oferece segurança, que muitas vezes nós não conseguimos verificar morando, por exemplo, na Asa Norte, Asa Sul. Então, você dentro de um condomínio, você já vai ter um padrão de segurança oferecido pelo condomínio e você vai ter uma questão com seus vizinhos maiores. Hoje nós vemos sindicatos entre os vizinhos, associações, tudo isso dentro de um condomínio. Então, dá uma sensação de pertencimento maior e uma sensação de segurança e zelo muito maior por parte do comprador desse imóvel. Tanto para a pessoa que vai comprar o primeiro imóvel ou para quem está procurando investir, como a senhora falou agora há pouco, doutora Lara Roriz, qual é o melhor caminho se a pessoa não tiver o dinheiro, a totalidade do imóvel? É comprar direto com a construtora um terreno para ir construindo aos poucos ou um financiamento num banco público? Se a pessoa não tem condição de arcar com os valores iniciais, o que nós indicamos seria o financiamento. É claro que ela precisa estudar os melhores bancos, as melhores condições, mas se ela não possui o valor direto, porque geralmente as construtoras, você tem um poder de negociação maior você comprando direto com a construtora, mas aí você vai precisar ter também um valor significativo para você poder utilizar essa negociação. Então, se você não tem os valores, o ideal é que você procure um banco, verifique questões de financiamento, como eu falei, tem que observar a taxa Selic, se nesse momento da compra está valendo a pena ou não, porque o imóvel, nós brincamos dentro do direito imobiliário, que o imóvel é como uma paixão. Muitas vezes você verifica um imóvel, você se apaixona por aquele imóvel e você não pensa nas consequências da compra daquele imóvel. Porque, acima de tudo, apesar de uma paixão, o imóvel também é um investimento. Então, para você investir, você tem que estar bem consciente e verificar todas as possibilidades do mercado. Então, o ideal é que você faça um estudo. Se você tiver o dinheiro, tente negociar direto com a construtora, porque o poder de barganha é maior. Mas se você não tem, verifique o banco de sua confiança, que você já trabalha, verifique as taxas da negociação, o contrato, porque muitas vezes o contrato gera o contrato pode ser abusivo, então tudo isso tem que ser verificado no momento dessa compra. Para o investimento, doutora Lara Roriz, o bem, ele se paga em quantos anos? Existe esse levantamento? Vai depender muito do bem que você está investindo. A gente não consegue precificar para todos os imóveis, mas vai depender muito do imóvel que você está investindo. Algumas pessoas compram um imóvel e elas já conseguem de imediato locar por um valor muito alto. Em média, em Brasília, por mais que os valores dos imóveis em Brasília sejam altos, você consegue alugar esse imóvel com grande facilidade ou até mesmo vender. Tem várias pessoas que compram, reformam esses imóveis e depois vendem. Então, é preciso que você verifique a área que você está comprando, as condições do imóvel, o que você pode fazer para tornar esse imóvel mais atrativo. Tem várias pessoas que compram imóveis extremamente pequenos e transformam esses imóveis em imóveis extremamente funcionais, e a gente está vendo uma procura enorme por esse tipo de imóvel, principalmente por estudantes, concursados que moram só, não tem condição de morar não tem uma família grande para ocupar aquele imóvel, não conseguem arrumar com tanta facilidade o imóvel. Então, tudo é estratégia. Dentro do mercado imobiliário, você tem que estudar as estratégias para conquistar o público que você almeja.
Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em direito imobiliário, doutora Lara Roriz. Ela que explicou uma decisão da Justiça Paulista que determinou que uma construtora indenize uma proprietária de imóvel em razão de diferenças de apartamento decorado exibido no momento da venda e a unidade entregue. Doutora Lara Roriz, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um ótimo dia, senhora. Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço a todos. Igualmente. São 7h59. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar as informações a respeito de herdeiros de um servidor público que morreu antes do início de uma ação coletiva podem receber os valores de uma eventual sentença favorável? Você acompanha dentro de poucos instantes aqui no Revista Justiça. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h02. Revista Justiça. Entrevista. Herdeiros de um servidor público que morreu antes do início de uma ação coletiva podem receber os valores de uma eventual sentença favorável? Esse tema está no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O caso foi afetado como recurso repetitivo, o tema 1309, o que significa que a decisão vai valer para todos os processos semelhantes. Vamos entender melhor esta temática e analisar brevemente com a advogada com a atuação em direito público e experiência nas áreas de direito constitucional e administrativo, especialista em contencioso estratégico de alta complexidade, com foco na proteção de direitos coletivos, doutora Débora Toni. Doutora Débora, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Olá, bom dia a todos. Espero que eu consiga aí esclarecer um pouquinho mais dessa controvérsia que está colocada para julgamento no STJ. Não tenho dúvida disso, doutora Débora. E o que esse caso, como eu comecei aqui, herdeiros de um servidor público que morreu antes do início de uma ação coletiva podem receber os valores de uma eventual sentença favorável? O que vem a ser isso aí? A senhora pode esclarecer para a gente? Sim. Existe no direito, na parte contenciosa, que é de litígio, né, no Poder Judiciário, a possibilidade de você ajuizar a ação coletiva, né? É uma ação que é ajuizada por pessoas legitimadas que beneficiam toda uma categoria ou um grupo específico de pessoas. Existem ações que são ajuizadas tanto por associações quanto por sindicatos. Então, existe uma diferença em relação a cada uma dessas ações. As associações, elas só podem atuar como representantes de um grupo específico de pessoas, enquanto os sindicatos, eles são legitimados pela Constituição para defender, por exemplo, toda uma categoria profissional. Então, independente, por exemplo, de eu ser filiada a um sindicato ou estar, né, numa discussão ali de um sindicato sobre querer ou não ingressar com uma ação, eu posso me beneficiar de uma ação coletiva ajuizada por um sindicato, o que não acontece com uma associação. Eu preciso estar representada, eu preciso autorizar, né, por meio que seja de uma assembleia, para que essa ação seja ajuizada. E é justamente essa legitimação ampla dos sindicatos que está sendo objeto de análise. Porque como o sindicato, ele pode beneficiar toda uma categoria profissional, ainda que aquela pessoa ela sequer seja sindicalizada, a dúvida consiste em saber se durante o ajuizamento, quando do ajuizamento da ação, o servidor, por exemplo, eu quero o caso concreto, ele já tinha falecido, ele pode ser contemplado com um título judicial, ou seja, seus herdeiros, na verdade, podem executar um título judicial, porque, no caso, o direito material, o direito ele surgiu enquanto ele era vivo.
mas a ação foi ajuizada pelo sindicato somente depois que ele tinha morrido. Então, a discussão do STJ é exatamente essa. É porque quando a pessoa morre, cessa tudo, não é isto? Pela praxe, doutora? Exatamente, assim. Infelizmente, no direito, né, assim, e principalmente nessa questão de representação sindical, ali a gente não está falando de uma ação que foi ajuizada por ele. É uma ação que foi ajuizada por um sindicato, enquanto substituto processual. Então, a discussão ali seria saber se o sindicato ele teria condição de beneficiar aqueles herdeiros do decujus, mesmo quando a ação foi ajuizada depois da sua morte e tendo o direito sido garantido a ele, né, devendo ter sido pago a ele, por exemplo, se for um benefício pecuniário, quando ele estava vivo. Então, essa peculiaridade das ações coletivas, que elas não se comparam com as ações individuais que são ajuizadas pelas pessoas, certo? Inclusive, quando em ações coletivas, isso já é praxe, isso não há dúvidas, quando eu tenho uma ação coletiva e ela demora muitos anos para tramitar, depois que ela transita, que ela acaba, se o servidor já está falecido, nós fazemos a habilitação dos herdeiros, e isso normalmente acontece, sim. Os herdeiros recebem o que era de direito da pessoa falecida. Então, a peculiaridade está justamente no fato do momento desse falecimento, que foi antes do ajuizamento da ação. E agora o STJ define isso aí como um recurso repetitivo que seguirá para os demais tribunais dos estados, o que facilita, né? São mais de 2.000 casos, né, que foram identificados com essa mesma situação. E quando há um julgamento de repetitivo, o STJ firma sua posição, seu entendimento em relação à questão, e existe uma questão, uma força vinculante dessa decisão para o Poder Judiciário. Então, essa decisão é aplicada nos demais processos. Então, no caso, doutora Débora Toni, colocando daqui para frente, né, nessa decisão aqui que vai ser do STJ, se a pessoa morre e não havia a ação coletiva, ele não teria direito, como já foi explicado já anteriormente. Então, o porquê a dúvida toda? Na verdade, essa que é a controvérsia, né? Se essa pessoa que já faleceu, ela pode ter direito ao benefício que foi garantido em uma ação coletiva ajuizada depois. No caso concreto, o Tribunal de Origem, que era um Tribunal Regional Federal, entendeu que sim, que os sucessores, eles tinham direito a receber valores, a executar aquele título coletivo, porque o direito que foi reconhecido naquela ação coletiva era um direito que era devido ao servidor quando ele estava vivo. Então, ele estava vivo, ele deveria ter recebido um benefício pecuniário, ele deveria ter recebido, e isso não aconteceu. Ele morreu, infelizmente, antes do ajuizamento da ação. Essa ação foi ajuizada. Ele fazia parte da categoria profissional representada ali pelo sindicato, e aí, quando o título transitou em julgado, os herdeiros propuseram uma execução desse título em benefício, né, em nome do decujus, né? E, enfim, aí no Tribunal Regional Federal entendeu-se que sim, esses herdeiros teriam direito. O processo subiu para o STJ e agora o STJ vai analisar essa controvérsia. A ministra relatora já se posicionou contrariamente aos sucessores e há um pedido de vista. Então, o julgamento está paralisado neste momento e deve voltar nos próximos dias e meses. Certo. Agora, com esta explicação da senhora, ficou mais claro ainda, porque as pessoas, os reclamantes, estão analisando o período em que ele era vivo e trabalhou, né? Então, é uma coisa muito difícil e complexa mesmo para a decisão, doutora. Sim. Na verdade, é uma situação peculiar. Realmente, a gente... É difícil a gente se posicionar definitivamente ali em relação a tem direito ou não tem direito,
porque, pelo menos para mim, enquanto advogada, é algo bastante novo. E é uma surpresa o fato de que são mais de 2.000 casos no STJ afetados, né, com esse julgamento. Então, o Superior Tribunal de Justiça vai se posicionar definitivamente sobre essa questão. E é claro que é um julgamento que abre margem para herdeiros executarem um título de uma ação coletiva ajuizada após a morte daquele servidor que teria direito. Isso abre brecha para várias execuções serem ajuizadas, né, por aqueles que supostamente, né, não seriam legitimados para tanto. No caso, o correto seria para a viúva, doutora, e não os filhos ou netos que sejam? Não, isso não tem diferença, né? Se é viúvo ou herdeiro. Os herdeiros, a gente não está discutindo aqui quem são as pessoas que teriam direito a esses valores, né? Existem herdeiros, cada falecido tem os seus herdeiros ali. Não é sobre isso a discussão, quem são os herdeiros. É sobre os herdeiros poderem executar um título de uma ação coletiva ajuizada após a morte daquele que deu origem à herança. Muito bem, nós conversamos com a advogada em atuação em direito público e experiência nas áreas de direito constitucional e administrativo, especialista em contencioso estratégico de alta complexidade, com foco na proteção de direitos coletivos, doutora Débora Toni, que explicou brilhantemente uma questão que está sendo analisada no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Herdeiros de um servidor público que morreu antes do início de uma ação coletiva podem receber os valores de uma eventual sentença favorável? Este é o questionamento. Doutora Débora Toni, muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia, senhora. Tchau. Obrigada. São 8h13. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar mais informações aqui no Revista Justiça. Estamos apresentando Revista Justiça. Oito horas e 15 minutos. A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E no quadro Não Caia Nessa, o tema é: circulam nas redes sociais e no WhatsApp mensagens prometendo a gestores públicos a liberação de recursos para um suposto projeto de capacitação para o programa Brasil Sem Fome. Não é verdade. E a gente vai falar agora sobre esse assunto com o advogado e diretor de Novas Tecnologias do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que atua com foco em litígios contratuais oriundos de setores regulados, Dr. Daniel Becker. Dr. Daniel, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Oi, Arthur, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Dr. Daniel Becker, como são essas publicações falsas aí, falando do programa Brasil Sem Fome? Na verdade, o que acontece? São golpes que são dados em uma escala maior, mas muito semelhantes àquele golpe já conhecido agora, né, do falso advogado, do falso financiamento via boleto, né, que aconteceu muito há alguns anos atrás. Então é uma forma de você enganar o seu interlocutor com uma promessa falsa e exigir que ele faça para a liberação, né, desse conteúdo financeiro dentro dessa promessa falsa o pagamento de algum valor, né, como se fosse o necessário para liberar aquela benesse, enfim, aquilo que foi prometido. Mas eles exigem, pedem, né, um valor de repasse de R$300 mil para a capacitação do município. É um valor considerável. Muitas cidades não têm a mínima condição, né? Exatamente. Mas daí cabe a pessoa ficar atenta, né? Na dúvida aí, o prefeito lá, ele encaminha para o setor jurídico da prefeitura e daí o advogado com um olhar de lince não deixa a prefeitura cair nisto. Não, exato, assim, eu acho que a mesma regra, né, isso vale, eu fiz a analogia com as fraudes mais corriqueiras, né, que
nós, pessoas físicas, muitas vezes estamos suscetíveis ali no dia a dia, porque cada vez mais é necessário esse letramento, a gente esteja preparado para lidar com fraudes, desconfiar de informações, verificar mais de uma vez se aquela informação principalmente quando envolver valor financeiro, né, a transferência de valor financeiro. E a situação se agrava um pouco mais quando a gente está falando dessa nova modalidade de golpe, em que você está falando de gestão de recursos públicos. Né? Certo. E por que o Dr. Daniel Becker? É um nome bem sugestivo, né? E que tem um apelo muito forte. Programa Brasil Sem Fome, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que me espanta nesse caso, por mais bem feito que seja feito, toda a comunicação com o uso do brasão da República e os demais signos ali, e mensagens bem escritas, inclusive, que para você fazer uma transferência de um valor dessa vulta, é importante que você cheque, né, a informação antes. É porque para a liberação de um programa, o governo não cobra de nenhuma prefeitura ou estado que quer que seja, né? A não ser que a pessoa confunda, o prefeito, no afã, confunda com contrapartida. Exatamente. Mas, justamente, se nós, né, da iniciativa privada, não podemos fazer nada, né, sem pensar duas vezes, quiçá, né, o gestor público, né, quando a gente está falando de valores que pertencem à administração pública. O Dr. Daniel Becker, o senhor é especialista em novas tecnologias, né? O porquê tantas tentativas de golpes assim por este meio, né? Porque as pessoas não conseguem mais sair das redes sociais, da tecnologia, que é uma coisa fantástica, o acesso na mão, sobretudo com o celular. O porquê disto? É ganância, facilidade para enganar? Qual o contexto que o senhor faz? Eu acho que, na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente, com a internet, a gente teve uma amplificação das relações comerciais e das relações sociais também. Então, hoje a gente fala com muito mais pessoas do que a gente falava há 10 anos atrás, muito mais pessoas que a gente falava há 20 anos atrás e muito mais pessoas que a gente falava há 100 anos atrás. Em um único dia, a gente muitas vezes fala com mais pessoas que uma pessoa no início do século passado falou a vida inteira. Então, essa amplificação das relações, ela é positiva, mas ela também tem os efeitos deletérios. A gente está toda hora suscetível, né, a novas relações sociais. Então, o fraudador se aproveita disso, né? A pessoa está ali, está conectada, está recebendo mensagens, e aí ela recebe uma oportunidade, né, e do ponto de vista de economia comportamental, ele cria ali uma arquitetura em que aquilo pareça ser muito convidativo e interessante para aquele interlocutor. Então, é um caso que você vai quitar um financiamento de um valor muito expressivo para um valor mínimo, e aí quando você vai pagar um boleto, o dinheiro vai para uma outra conta que não é, né, daquela financiadora. Você vai pegar, por exemplo, o caso do falso advogado, que vira para você e fala que tem um alvará e pede um Pix para pagar uma custa, uma taxa, para poder liberar o alvará. E, nesse caso, é a gestão pública. Então, eu acho que trabalhar com essa ganância, na ganância, né, eu acho que é inerente, né, à natureza humana. Você quer receber, quer ter aquele valor. E hoje você consegue fazer coisas muito sofisticadas, né, com o avanço da inteligência artificial. Então, você consegue simular muito bem. Você tem um caso, por exemplo, no exterior, em que simulou-se a voz de um CEO de uma companhia e gerou uma fraude, um rombo de 200 milhões de uma transferência fraudulenta, né? Porque com a inteligência artificial foi possível simular a voz de uma pessoa. E a gente vai ver cada vez mais essas fraudes ficando cada vez mais sofisticadas, porque o custo para fazer uma falsificação de ponta está diminuindo com a popularização da tecnologia e o barateamento da tecnologia.
Dr. Daniel Becker, eu peço a gentileza para o senhor só para aguardar um instante na linha, que a gente vai movimentar agora as informações sobre a sessão da primeira turma que julga a ação penal 2668 sobre a suposta trama golpista, e quem traz esta informação agora ao vivo para a gente é a repórter Fernanda Porto, que está lá na primeira turma. Fernanda, um bom dia a você, seja bem-vinda. Já começa a movimentação aí para a sessão de logo mais às 9 horas? Bom dia. Bom dia, Arthur Filho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Sim, a movimentação bastante intensa, tanto na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quanto na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que também foi reservada para as pessoas que pediram aí ao Supremo para assistir esse julgamento presencialmente, né, o público em geral. Na primeira turma, quem está posicionado são os advogados, né, os advogados das partes já se encontram, muitos já chegaram. A imprensa também, que foi credenciada para ocupar os 80 lugares reservados para a imprensa, né, na sala da primeira turma também já entrou, também já está posicionada. Já do lado de fora do prédio, na chamada igrejinha, a movimentação também é intensa, muitos veículos de comunicação. Neste momento, alguns advogados das partes chegam, tem toda aquela movimentação para tentar alguma fala, alguma declaração, mas a gente vê que tudo segue nos conformes, né? Só para reforçar, as medidas de segurança foram intensificadas nos arredores do Supremo Tribunal Federal. A gente já vem comentando que essa segurança foi reforçada desde o primeiro dia de julgamento, desde a época que começou a tramitação, o julgamento da denúncia ainda, mas agora ainda assim tem mais um alerta, além de todos os procedimentos que são feitos antes de liberar o espaço para os jornalistas entrarem, para os convidados entrarem, para as partes, os advogados das partes entrarem, feita toda uma vistoria, até com cães farejadores nos arredores do prédio do Supremo e também por drone. E ainda por conta de ontem, né, que teve uma explosão de banheiros químicos na esplanada dos ministérios, então hoje também tem reforço de policiamento da Polícia Militar do Distrito Federal em todos os quadrantes aqui, a ordem é ter policial, viatura em todos os quadrantes para evitar ocorrências como a de ontem. Para recapitular e explicar para o nosso ouvinte, né, hoje a retomada do julgamento é com o voto do ministro Luiz Fux. Ele é o terceiro ministro a votar. Seguindo o rito, né, processual do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, como que se dá esse julgamento? Vamos dar uma recapitulada, né? Começou, então, com as defesas se manifestando, né, além de toda a abertura do julgamento, a leitura do relatório feita pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Todas as defesas dos 8 réus apresentaram pontos aí para se defender e também as chamadas preliminares. As preliminares são questões que são questionadas, eles são pontos questionados para ver a validade do processo, como o cerceamento de defesa, por exemplo, para o ouvinte entender melhor, né, o direito de se defender, a ampla defesa, como a validade da delação premiada que baseia toda a denúncia. Então, esses pontos também foram apresentados. Na sequência, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, começou a votar. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi apresentado ontem, né, na manhã de ontem, e no período da tarde ele também teve o ministro Flávio Dino, que também apresentou o voto dele. Até agora, os 2 ministros votaram pela condenação de todos os réus, né? O único ponto a ser analisado entre eles agora é a participação de cada um, a intensidade de cada um e como seria aplicada, então, penas a estes réus, a cada um desses réus, de acordo com a participação nessa organização criminosa, nessa suposta organização criminosa que tem o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder. Então, hoje, daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, o julgamento é retomado com o voto do ministro Luiz Fux, que também já avisou que será um voto longo, que ele vai falar assim, de todos os pontos apresentados até agora. São 13 pontos de preliminares, além das questões de mérito da ação, né? Ou seja, se há elementos que mostram ali a autoria do crime, a participação. Então, a expectativa é grande para esse voto. O julgamento, como a gente sempre vem falando, começa a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela Rádio Justiça, TV Justiça, o aplicativo TV Justiça Mais, além dos canais oficiais do STF e das emissoras, TV e Rádio Justiça no YouTube. Então, é só ficar de olho que a gente vai transmitir tudo
assuntos para os nossos ouvintes, e depois a gente também traz mais detalhes ao longo da programação, explicando os detalhes do julgamento. Arthur. Muito obrigado, Fernanda Porto, que trouxe o destaque direto da primeira turma, falando da sessão de julgamento sobre a suposta trama de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023. Dr. Daniel Becker, eu peço desculpas ao senhor pela interrupção, né, e agora a gente volta a falar, que estão retomando aqui para o nosso ouvinte, está circulando nas redes sociais e no WhatsApp mensagens prometendo a gestores públicos a liberação de recursos para um suposto projeto de capacitação para o programa Brasil Sem Fome. Isto não é verdade. Dr. Daniel Becker, e o governo já se pronunciou a respeito? Não que eu tenha notícia aqui do pronunciamento, um pronunciamento oficial de instrução sobre a prevenção e evitamento, né, desse golpe, né? Pode ser que tenha acontecido, da última vez que eu chequei não tinha nenhuma menção à retratação ou orientação. E são os prefeitos que estão recebendo estas publicações? Exatamente. Prefeitos e gestores, né, públicos como um todo. Certo. Pessoas que têm acesso ali a recurso, acesso ao prefeito, assessores. O doutor Daniel Becker, a Polícia Federal colocando as mãos nesses golpistas, qual é a previsão de punição? Bem, você tem alguns tipos penais em que esse tipo de fraude se enquadra, né? Primeiro você tem o clássico estelionato, quando você tem a intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, enganando uma vítima para obter dados ou valores. Você tem falsidade ideológica, quando você usa documento ou uma comunicação falsa para atribuir uma veracidade que não existe. E isso são duas características muito comuns em fraudes dessa modalidade. Mas aqui a gente tem um agravante, que é o uso indevido de nome de órgão público, que é a falsificação, o uso indevido de selo ou sinal público, que é algo que comumente, quando você vai ter ali uma fraude semelhante a essa, eles vão usar o brasão da República, eles vão usar algum tipo de signo, né, que traga uma suposta idoneidade para aquela comunicação. E esta comunicação, Dr. Daniel Becker, o que intriga, como os golpistas alcançam tanto as pessoas, os cidadãos que têm celulares e no caso aí, os e-mails para que cheguem no administrador público, né? De que maneira existe que meio eles conseguem essas informações? Bem, isso é uma excelente pergunta. E eu queria fazer só um adendo. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ele alertou, sim, já agora no início do mês, sobre essa fraude, tá? Ele fez um aviso para as prefeituras envolvendo essa fraude, que eu tinha falado que não tinha havido, mas ocorreu já sim, um aviso. Obrigado. Mas voltando à sua pergunta, o que acontece hoje, né? A gente cada vez mais tem notícia de incidentes de segurança envolvendo vazamento, disponibilização indevida de dados pessoais. Isso acontece com uma frequência grande no meio privado. Só que quando a gente fala do ambiente público, a gente tem muitas regras de transparência e publicidade. O próprio portal de transparência, você consegue ver o nome dos gestores, você consegue ter diversas informações, salários e por aí vai. Então, com essas informações disponíveis, muitas vezes em portais da transparência, cruzadas com informações disponibilizadas indevidamente, você consegue chegar ao indivíduo. Você cruza com rede social, você cruza... Às vezes você não teve nenhum vazamento propriamente dito. Você só combinou algumas informações que você buscou e conseguiu alcançar aquela pessoa. Com o telefone que ela tem cadastrado em algum lugar, com o e-mail que ela disponibilizou numa rede social... e aí você acaba chegando e criando, né, um cadastro, uma espécie de cadastro para poder saber para quem você vai mandar essa mensagem, né? Quem seriam os interessados nessa mensagem fraudulenta. Muito bem. Nós estamos conversando com o advogado e especialista
e diretor de Novas Tecnologias do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que atua com foco em litígios contratuais oriundos de setores regulados, Dr. Daniel Becker, ele que explicou sobre uma tentativa de golpe, falando sobre o programa Brasil Sem Fome. Dr. Daniel Becker, muito obrigado pelos esclarecimentos, as informações do senhor aos nossos ouvintes aqui do Revista Justiça. Um bom dia ao senhor. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Até logo. Um abraço. São 8h33. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar as informações sobre o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que questionam dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h35. Revista Justiça. Entrevista. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6.678 e 7.156, que questionam dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa número 8.429 de 1992, com as alterações da Lei 14.230 de 2020. Após a exposição do voto do relator ministro André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes solicitou o pedido de vista, suspendendo a continuação do julgamento. As pautas envolvem, entre outros temas, como a possibilidade de suspensão de direitos políticos em caso sem dolo, a exigência de intenção na configuração de improbidade, a redução de sanções, limites à responsabilização de gestores e prazos prescricionais. Para nos ajudar a entender as implicações desses debates e o que está em jogo do ponto de vista jurídico e institucional, vamos conversar agora com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Dr. Igor Pinheiro. Dr. Igor Pinheiro, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Um bom dia. Bom dia, André, e a todos que nos ouvem. Grande prazer estar com vocês para debater esse tema importantíssimo. O que trata esta alteração que pode ser modificada aqui no Supremo sobre a Lei de Improbidade Administrativa, doutor Igor? Veja, em 26 de outubro de 2021 foi publicada a Lei 14.230, que promoveu 192 alterações formais na Lei de Improbidade Administrativa, a chamada Lei... Doutor Igor? Perdemos o contato com o Dr. Igor Pinheiro, ele que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, que está falando a respeito desta proposta que está sendo analisada aqui no Supremo. Retomado o contato, restabelecido, Dr. Igor Pinheiro, dando sequência no que o senhor estava dizendo? Pois não, Arthur. Me escuta bem agora? Sim. Maravilha. Então, dizia eu que a Lei 14.230, aprovada, publicada em 26 de outubro de 2021, ela promoveu 192 alterações formais na Lei de Improbidade. E só pela quantidade de alterações que eu citei, dá para perceber que, de fato, trata-se de uma nova Lei de Improbidade somente mantida a sua numeração. E o espírito desta reforma legislativa foi, sob o discurso de conter abusos do combate à corrupção, sobretudo pelo Ministério Público, virar a chave para transformar a lei em uma lei favorável aos que são acusados de corrupção e improbidade administrativa. Aliás, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, chama essa nova lei de Lei da Impunidade Administrativa, porque, de fato, nós tivemos uma mudança
da perspectiva da lei. Eu, como membro do Ministério Público, não deixo de reconhecer que, eventualmente, os colegas, a instituição pode, como qualquer obra humana, cometer erros, falhas, mas que não havia, nem nunca houve essa caça às bruxas que se instalou aí como discurso legitimador dessa mudança. E, diante disso, houve o ajuizamento de várias ações de improbidade. Nós já temos 2 que foram julgadas no mérito, as ADI 7042 e 7041, e temos as ADI 7236, 7237 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes e a ADI 7156 da relatoria do ministro André Mendonça. Em alguns casos, ambas as ações tratam dos mesmos dispositivos e em outras existem dispositivos que são impugnados de forma isolada nas ações. E aí acho que dá para a gente até fazer aqui um paralelo, né, sobre algumas impugnações que são conjuntas a essas decisões e tentar explicar um pouco qual o panorama que se tem agora diante aí do cenário. E qual é este panorama? Aqui com o Supremo, a lei de improbidade administrativa, ela deve sofrer que tipo de alteração? Pronto. Nós temos nas ADI 7236 e 7237 uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, proferida ali em dezembro de 2021, suspendendo já vários dispositivos da lei, exatamente por reconhecer indícios dos vícios de inconstitucionalidade que foram apontados. Nós temos na ADI 7156 um pedido de medida cautelar, mas que o ministro André Mendonça, por sua vez, entendeu melhor levar o julgamento definitivo para plenário. Porém, a perspectiva é que, de fato, vários dispositivos sejam declarados inconstitucionais, porque tanto na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, como no voto do ministro André Mendonça, nós já temos manifestações expressas quanto a estas inconstitucionalidades. Algumas de forma conjunta pelos ministros e até com já manifestações no julgamento em plenário favoráveis, outras com alguma divergência, muitas vezes, para um ajuste redacional ou mesmo de perspectiva. E aí eu cito aqui, por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 8º da lei, que trata da chamada improbidade administrativa por hermenêutica. Esse dispositivo, criado pela lei, diz que não configura mais ato de improbidade uma ação ou omissão praticada por um agente público que seja decorrente de uma divergência interpretativa nos tribunais. E aí o ministro Alexandre de Moraes, na medida cautelar, suspendeu esse dispositivo, dizendo que ele é demais genérico e dá uma margem para o uso de jurisprudência por encomenda de casos isolados para outras situações mais graves. E o ministro André Mendonça, por sua vez, entendeu que esse dispositivo, na verdade, precisa de uma interpretação conforme para se fixar uma tese no sentido de que somente quando demonstrado uma má-fé deliberada ou um grande erro por parte do gestor público é que isso pode configurar. Inclusive, essa é a tese que eu defendo no meu livro, e o ministro Cristiano Zanin, quando da última sessão lá no STF, invocou até a tese que eu já levantei, que é a seguinte: nós não podemos penalizar os gestores que usam decisões de tribunais do país afora interpretando a lei. Porém, se o gestor se vale de uma decisão de tribunal, descumprindo uma orientação vinculante de Supremo, de STJ ou mesmo de TCU, aí me parece que é cabível a punição por improbidade administrativa nesse ponto. Mas, hoje, o que tem de validade é suspenso esse dispositivo porque o ministro Alexandre de Moraes deferiu a medida cautelar e, portanto, não há mais a possibilidade do gestor apresentar uma excludente de improbidade dizendo: opa, lá no Tribunal de Justiça do Ceará, lá no Tribunal de Justiça do Piauí, eu agi conforme o entendimento deles e, portanto, não há improbidade. Hoje,
isso não tem qualquer possibilidade, porque o dispositivo está suspenso. Vamos ver se na retomada vai ser acatada esta sugestão do ministro André Mendonça, complementado pelo ministro Cristiano Zanin, ou se vai valer o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido da total inconstitucionalidade desse dispositivo. O doutor Igor Pinheiro, esse caso sobre a lei da improbidade administrativa chegou ao Supremo Tribunal Federal porque o contestador acha a lei muito dura ou branda? Não, todas as impugnações que existem são no sentido de apontar uma flexibilização desproporcional e inconstitucional à lei de improbidade administrativa. Porque, inclusive, há uma discussão de pano de fundo, não só de constitucionalidade, mas de convencionalidade. O Brasil, ele é signatário de diversas convenções internacionais de combate à corrupção, dentre elas a Convenção de Mérida, que é a Convenção da ONU de combate à corrupção. Doutor Igor, perdemos o contato com o doutor Igor, ele que é um promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, ele que está falando a respeito de uma discussão aqui no Supremo Tribunal Federal sobre ações diretas de inconstitucionalidade que trata da lei de improbidade administrativa. Doutor Igor Pinheiro, retomado o contato. Mais uma vez, Arthur, me escuta agora bem? Sim, está perfeito. Maravilha. Então, dizia eu que o pano de fundo desta contestação, ou destas contestações, é não só o juízo de inconstitucionalidade por violação ao direito fundamental à probidade administrativa, mas também da inconvencionalidade, porque esta norma descumpre, viola diretrizes que o Brasil subscreveu em convenções internacionais de combate à corrupção. E a principal delas é a Convenção de Mérida, a Convenção da ONU de combate à corrupção, que no seu artigo 65, número 2, diz claramente que os países aderentes não podem retroceder no combate à corrupção. E foi o que essa norma fez. E aí eu trago sempre como exemplo a questão do artigo 11, que trata da violação aos princípios. Pela redação originária da lei de improbidade, o descumprimento doloso, o descumprimento de má-fé dos princípios administrativos representava ato de improbidade. Boa parte da doutrina dizia: esse dispositivo é muito genérico, esse dispositivo é uma grande insegurança jurídica, mas essa norma, ela era a válvula de escape de reserva. Na verdade, quando não fosse possível enquadrar um comportamento como enriquecimento ilícito, isto é, recebimento de vantagens indevidas, propinas, ou mesmo vantagens pessoais, ou de dano deliberado ao erário, entrava o artigo 11 como soldado de reserva. E isso porque é impossível o legislador prever as múltiplas opções de comportamentos imorais que os agentes públicos não têm. Mas o Congresso foi e reformou para dizer o seguinte: não, daqui para frente, somente será ato de improbidade violador dos princípios estas hipóteses aqui descritas, e arrolou ali 10 incisos, 12 na verdade, mas o primeiro e o segundo foram revogados, então nós temos ali 10 incisos taxativos quanto à violação de princípios. Isso é muito ruim, eu vou dar um exemplo concreto aqui que todos nós vamos nos identificar. Porque, por exemplo, se um cidadão for parado numa blitz, todo regular, mas eventualmente os agentes estejam de má fé querendo se enriquecer, e o guarda vier a solicitar dinheiro, pedir propina para liberar o seu carro, e você eventualmente contestar, não pagar e conseguir de alguma forma se sair da situação, nós vamos ter aí um crime contra a administração pública, de corrupção, mas nós não vamos ter um ato de improbidade administrativa, porque o indivíduo só solicitou a vantagem indevida, mas não recebeu.
Digamos que eu, como promotor de justiça, peça dinheiro para denunciar ou não denunciar alguém, eu não estarei praticando ato de improbidade administrativa. Suponhamos uma hipótese de uma composição policial que torture uma pessoa que está sob a sua guarda. Ela não vai praticar ato de improbidade porque não está previsto na lei como tal. Vejamos também as hipóteses recorrentes de assédio sexual, de importunação sexual a que muitas servidoras públicas estão submetidas diante de seus chefes hierárquicos. Isso não é mais ato de improbidade. Alguém tem dúvida que todos esses comportamentos que eu acabei de citar violam a moralidade administrativa? Um agente público pedir propina, um agente público aliciar sexualmente a sua subordinada, um agente público torturar pessoas sob a sua custódia? Há alguém que defenda que isso não viola a moralidade? Mas o legislador resolveu dizer, não, daqui para frente somente é improbidade o que eu estou tipificando por violação aos princípios, porque é muito inseguro. E essa insegurança não existe, porque a lei ela traz um rigor muito claro do que é necessário para configurar a improbidade, que é o chamado dolo específico. Não é só você violar um princípio, é você violar um princípio, diz o artigo 11, parágrafo 1º e parágrafo 2º, com o fim deliberado de se beneficiar, de prejudicar alguém. Perfeito. Então, o dolo específico é a cláusula de segurança do agente público. Todos nós, como humanos, erramos. Perdemos o contato com o Dr. Igor Pinheiro, né? Ele é promotor de justiça, está falando de lá de Fortaleza, no Ceará, e estamos tendo problema na ligação. Doutor Igor, só para a gente encerrar, sobre o que o senhor estava concluindo, por gentileza. Pronto, dizia eu que todos nós, como seres humanos, erramos. Eu, como promotor de justiça, eventualmente já posso ter errado, errei, acredito, ao denunciar alguém que veio a ser absolvido posteriormente. Mas eu, agindo de boa fé, acreditando que estou fazendo correto, havendo um indício mínimo para acusar a pessoa, não posso depois ser acusado de improbidade porque o cidadão foi absolvido, violou o princípio da legalidade. Da mesma forma, um gestor que pratica um comportamento bem intencionado, querendo acertar, mas que eventualmente descumpre uma norma qualquer, ele não pode ser acusado de improbidade, porque ilegalidade é diferente de improbidade. E é isso que a lei faz de diferente ao criar o dolo específico. E, portanto, não há como se justificar que o rol de violação aos princípios seja taxativo, porque você deixa de fora diversas situações que acontecem com frequência no cotidiano administrativo, deixando nós, cidadãos, sociedade em geral, desprotegidos. Por isso que se diz que é uma mudança inconstitucional por violação ao princípio da proporcionalidade. Muito bem, esta foi a participação do promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Dr. Igor Pinheiro, ele que falou da tramitação aqui no Supremo Tribunal Federal de ações diretas de inconstitucionalidade que questionam dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. Dr. Igor Pinheiro, os agradecimentos. Bem, muito obrigado a você, Arthur, ao Sérgio, que me fez o convite hoje, teve um problema, não pôde estar conosco, mas desejo melhoras aí para ele, para todos os parentes dele, a todos os nossos ouvintes da Rádio Justiça, e é sempre um prazer estar com vocês à disposição. Grande abraço. Outro, muito obrigado, Dr. Igor Pinheiro. São 8 horas e 53 minutos e hoje o julgamento da ação penal 2668 continua com o voto do ministro Luiz Fux. Quem está acompanhando os preparativos e a movimentação para esta sessão é a repórter Fernanda Porto. Fernanda, você já falou há pouco da movimentação e agora a expectativa é para o próximo voto. É isso mesmo, Arthur. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia mais uma vez para todos os nossos ouvintes. A expectativa de hoje é para o voto do ministro Luiz Fux. Ele que já se expressou durante o julgamento que tem alguns pontos a divergir. Então tem muita expectativa em quais pontos ele
seria, então, apresentaria essa divergência aí do que foi apresentado até agora do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Flávio Dino. Eles que votaram na sessão de ontem, né? O relator votou para a condenação de todos os réus, com agravante para Jair Bolsonaro, já que ele seria o líder, né, da organização criminosa a fim de se manter no poder. Já o ministro Flávio Dino, ele falou que algumas pessoas, ele citou 3 nomes dentre os 8 réus, né, que podem ter participado de forma menos ativa no final ali dos anos das eleições de 2022, 2023, enfim. Então, ele apresentou a tese de que cada um deve ser organizado e sim responsabilizado de acordo com a participação, também para a condenação dos réus. Então, agora a gente vai ver essa questão que vai ser apresentada pelo ministro Luiz Fux, na sessão que começa logo mais a partir das 9 horas da manhã, na sala de sessões da primeira turma. Sobre a movimentação, Arthur, a partir desse momento, as coisas estão ficando, vamos colocar assim, entre aspas, mais calma. Tem aquela movimentação normal de bastidor, imprensa, como a gente está ouvindo aqui, provavelmente vocês estão ouvindo ao fundo, movimentação de segurança, imprensa, mas todo mundo já está posicionado. Quem vai cobrir o julgamento do lado de fora do prédio também está posicionado, tem uma tenda montada para os jornalistas, com mesas, cadeiras, estrutura de tomada para ligar equipamentos e também água, café, enfim. Já na primeira turma, todos os 80 lugares reservados para a imprensa já foram ocupados e na segunda turma, a maior parte das pessoas que estão lá são pessoas que se credenciaram junto ao Supremo para assistir o julgamento, forma o público geral, não necessariamente jornalistas ou, enfim, pessoas que estão diretamente envolvidas no processo. Então, a gente está aqui posicionado também para a gente acompanhar todos os detalhes desse julgamento, que, como a gente sempre repete e fala para os nossos ouvintes, Arthur, vamos transmitir ao vivo aqui pela Rádio Justiça, TV Justiça, aplicativo TV Justiça Mais e também pelos canais oficiais no YouTube do Supremo Tribunal Federal e das nossas emissoras. Arthur. Muito obrigado, Fernanda Porto, que volta no decorrer da nossa programação com as informações direto da primeira turma. E o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação foi minha, Arthur Filho, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E agora a gente entra em cadeia com a TV Justiça e você vai acompanhar o julgamento, os comentários primeiro e depois o julgamento sobre a ação penal 2668. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.